Olá, alunos, bem-vindos. Vamos começar aqui fazendo algumas questões, né? Hoje com a resolução de alguns exercícios, começando do básico, né? Para a gente relembrar aqui relembrar algumas propriedades, né? E aí a gente vai avançando. Questão 1. Questão 1. Calcule a integral definida de a π sobre 2 de seno de x dx. Então, vamos lá. Seno de x dx. E o intervalo vai ser de 0 até π sobre 2. Π sobre 2. Muito bem. Pessoal, para resolver essa integral, nós vamos aplicar a fórmula básica da integração da função seno, né? Que diz que a integral do seno é o cosseno. Então, aqui vai ser o seguinte, a integral do seno é o cosseno. Então, a gente vai ter cosseno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. Né? Tabela de integração, como a gente está vendo desde o começo do curso. Então, cosseno de x e o intervalo é de 0 a π sobre 2. Aqui, aliás, negativo, né? A integral do seno é menos o cosseno. Então, seno de x dx é menos o cosseno de x e nesse intervalo de integração. Tá? A integral do seno é menos o cosseno. Não esqueçam do sinal negativo aqui. Então, agora, aqui nós precisamos apenas fazer a substituição, né? Eu vou ter aqui o cosseno, né? Menos cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, né? E menos, entre parênteses, porque o cosseno está negativo, menos o cosseno de 0. Né? O que eu fiz aqui? Eu substituí o x por π sobre 2, depois eu substituí o x por 0. Então, e eu sempre tenho que fazer uma subtração, tá? O parêntese aqui é porque o cosseno é negativo, então para fazer o jogo de sinal a gente deixa entre parênteses. Então, menos cosseno de π sobre 2, menos o cosseno de 0. Bom, então aqui nós repetimos o sinal, cosseno de π sobre 2 é 0, né? Menos o cosseno de 0 é menos 1. Lá da tabela da circunferência trigonométrica, né? A gente pode fazer aqui, ó, para dar uma relembrada, né? Vamos fazer aqui do lado. Eu tenho a circunferência trigonométrica, né? E aí eu tenho ângulos, né? Eu tenho os ângulos de... Deixa eu mudar aqui a cor. Eu tenho 0 ou 360 graus, né? 0 graus ou 360 graus. Aqui eu tenho 90 graus ou π sobre 2, né? Ou π sobre 2. Aqui eu tenho 270 graus, né? 270 graus. Não, 180 graus, perdão. 180 graus. Ou π, né? E aqui eu tenho, agora sim, 270 graus. Ou 3π sobre 2, né? Agora, em relação aos valores, eu tenho aqui o seguinte. Aqui nós temos 1 e 0. 0 e 1. Menos 1 e 0. E aqui 0 e menos 1. 0 e menos 1. Isso aqui é lá do tópico de circunferência trigonométrica, né? Trigonometria na circunferência. Então, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. O primeiro é o cosseno, o segundo é o seno, em todos. Primeiro é o cosseno, depois o seno. É assim para os outros também. Então, o que nos interessa aqui, ó? Cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, né?
E aqui cosseno de zero, ó. Cosseno de zero é 1. Só que aí a gente tem o cosseno negativo, né? Então, menos 1. Bom, então aqui resolvendo a operação eu tenho menos 0 mais 1, que vai ser igual, basicamente, a menos 1. Né? Menos 0, menos 1, menos 0 mais 1, que vai ser igual a menos 1. Então, portanto, né, a integral definida de 0 a π sobre 2 do seno de x dx é igual a menos 1. E essa daqui é a nossa resposta. Né? Muito bem. Questão agora de número 2. Calcule a integral definida de π sobre 4 a 3π sobre 4 do cosseno de x dx. Então, vamos lá. Eu tenho que calcular a integral do cosseno de x dx, sabendo que o meu intervalo aqui é de π sobre 4, π sobre 4 a 3π sobre 4. 3π sobre 4. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira coisa, a integral do cosseno é o seno. Então, seno de x, e o intervalo é de π sobre 4 π sobre 4 até 3π sobre 4. 3π sobre 4. Bom, agora basta fazer a substituição, né? Então, aqui a gente vai ter seno de 3π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Resolvendo isso aqui, o seno de 3π sobre 4 vai ser exatamente igual a raiz de 2 sobre 2, pela simetria, né? Menos o seno de π sobre 4, também é raiz de 2 sobre 2, seno de 45 graus, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 é exatamente igual a 0, né? E assim, nós finalizamos essa segunda questão. Bom, agora, terceiro exercício. O terceiro é o seguinte: calcular a integral definida de 0 a π do seno de 2x dx, né? Seno ao quadrado. Vamos fazer seno ao quadrado de x dx, né? Então, vamos lá. Integral de 0 a π e a integral é a seguinte: seno de seno ao quadrado, né, de x dx. Seno ao quadrado de x dx. Aqui a gente pode usar a identidade trigonométrica, né? Que diz que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, né? Para simplificar isso aqui. Essa já é uma integral bem mais interessante, né? Deixa eu arrumar aqui. A gente vai utilizar, então, a identidade trigonométrica, né? Então, eu vou ter o seguinte: a integral de 1 menos o cosseno de 2x, sobre 2, dx.
dx, de 0 a π. Então, que basicamente, ó, seria o seguinte, pra gente tirar, né, essa fração daqui, a gente pode deixar para fora da integral 1 sobre 2. Então, vou colocar aqui, multiplicando a integral, né, o 1 sobre 2, integral, e aí vem 1 menos cosseno ao quadrado, aliás, cosseno de 2x, né? Ao quadrado é a primitiva, cosseno de 2x, né? Bom, assim pode facilitar a nossa resolução. E dx. Então, aqui basicamente é o seguinte. Nós teremos, então, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Multiplicado por x menos menos 1 sobre 2, né? Vezes o seno de 2x mais c. 2x mais c. O que aconteceu aqui? Nós basicamente fizemos a resolução da integral, né? 1 sobre 2, integral de 1 é x, integral do cosseno, seno, né? 2x mais c. Então, nós temos 1 sobre 2 vezes x menos 1 sobre 2, vezes o seno de 2x mais c. E agora, calculando a integral definida, lembrando que aqui era de 0 a π, né? Calculando essa integral, nós teremos o seguinte. Nós teremos 1 sobre 2 vezes, colocar entre parênteses, π menos 0, já podemos colocar, né? Menos 1 sobre 2 multiplicado também por 0 menos 0. Aqui resolvendo a trigonometria, né, dessa questão aqui, utilizando as identidades trigonométricas e tudo mais. Então, aqui resolvendo isso aqui, basicamente nós temos, nós anulamos, né, isso aqui, e aí π menos 0, e fazendo as multiplicações aqui com 1 sobre 2, nós teremos basicamente π sobre 2. E π sobre 2 é exatamente a resposta aqui, né, da nossa integral. Bom, agora o próximo exercício é calcular a integral definida. Então, integral definida de 0 a π sobre 2, de 0 a π sobre 2, do cosseno de x, mais seno de x ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado. Seno de x ao quadrado, né? Dx. Aí aqui é o seguinte. Nós vamos começar expandindo o quadrado do termo cosseno de x mais seno de x ao quadrado. Então, expandindo isso aqui, nós teremos o seguinte. Nós teremos a integral, né, de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de x, mais 2 vezes o cosseno de x né? Nós teremos, então, cosseno ao quadrado, né, de x, mais 2 vezes o cosseno de x, seno de x,
mais seno ao quadrado de x. Então, isso aqui, esse daqui é o formato que nós precisamos, né? Essa é a forma que eu abro a questão sempre que eu tenho um caso como esse, né? Onde eu tenho duas funções aqui trigonométricas e ambas estão elevadas ao quadrado. Então, nós temos, né, cosseno ao quadrado de x mais 2 vezes o cosseno de x vezes o seno de x mais seno ao quadrado de x. Então, aqui agora a gente pode separar em 3 partes essa integral, né? Separando aqui em 3 partes, ficamos da seguinte forma. Integral, novamente, de 0 a π sobre 2. Π sobre 2. Do cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Dx, né? Mais integral novamente de 0 a π sobre 2, π sobre 2, de 2 vezes o cosseno, 2 vezes o cosseno de x, seno de x, dx, mais a última, né? Mais a integral do seno ao quadrado de x. Muito bem. Agora, nós precisamos, né, calcular cada uma delas. A primeira integral é direta, né? Então, nós vamos ficar com esse exercício da seguinte forma. Aí aqui a gente vai resolver separadamente, né? Cosseno ao quadrado de x, né? Depois 2 vezes o cosseno de x vezes o seno de x, depois o seno ao quadrado de x. Então, aqui é o seguinte, a primeira integral é direta, né? Então, a gente vai ter aqui que a integral... Aliás, já vamos resolver logo, né? A gente vai ter aqui exatamente, né, x sobre 2, x sobre 2, mais 1/4, mais 1/4 vezes o seno de 2x, seno de 2x, e o intervalo de 0 a π sobre 2. Esse é o método sempre que nós tivermos um caso como esse aqui, tá? Cosseno ao quadrado de x dx. Esse é o formato padrão de resolução desse modelo de questão aqui. Então, aqui nós vamos ter, no lugar de x, eu vou colocar π sobre 2, né? Então, aqui nós temos π sobre 2, né? Como tá aqui, mais 1/4 do seno de 2π sobre 2. Mais o seno de 2π sobre 2. Menos 0 sobre 2. Né? Menos 0 sobre 2. Então, nós vamos ter menos 1/4 vezes o seno de 2 vezes 0, né? 2 vezes 0.
que vai ser igual, resumindo tudo isso aqui, a π sobre 4. Bom, essa é a nossa primeira resolução da primeira integral, né? Essa daqui, cosseno ao quadrado de x dx. Agora, a segunda, né? A segunda integral ela pode ser resolvida usando a integração por partes, né? Então, nós usamos aqui o método de integração por partes, fazendo cosseno igual a uma outra variável, né? Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Integral de 0 a π sobre 2, de 2 vezes o seno de x dx, né? 2 cosseno de x vezes o seno de x dx. É a segunda integral. Então, basicamente, é o seguinte. Eu vou ter aqui o cosseno ao quadrado de x, né? Cosseno ao quadrado de x no intervalo de 0 a 2π. Não, π sobre 2, né? De 0 a π sobre 2. De 0 até π sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 0, né? Menos 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de π sobre 2, né? Cosseno ao quadrado de π sobre 2, mais mais 1 sobre 2, né? Nós temos aqui, então, 0 menos 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de π sobre 2, mais 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de 2, né? Não, cosseno ao quadrado de 0, cosseno ao quadrado de 0, e menos, né, a nossa outra integral, que é menos cosseno, já resolvendo, né? Menos cosseno de 2x sobre 2 dx. E aqui também 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2. Isso aqui resulta em 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de 0, né? Menos 1 sobre 2, fazendo todas essas operações aqui, fazendo a substituição, né? No lugar do x o 0, no lugar do x o π sobre 2, nós obtemos exatamente meio, né? Como resultado aqui dessa segunda parte da integral, né? Que nós utilizamos a substituição por partes, né? Então, a integração por partes, né, inclusive. Então, agora, basta resolver a terceira integral, né, utilizando o mesmo padrão, o mesmo método. Essa já não precisa ser pela integração por partes, né, e aí nós já conseguimos, então, a resposta dessa questão. Bom, agora aqui vamos falar um pouco sobre extensões, né, esse conceito de integral. Até o momento, calculamos integrais de funções contínuas definidas em intervalos fechados e limitados, né? Fechados, limitados. Em diversas aplicações, surge a necessidade de relaxar algumas dessas condições.
Nas sessões que seguem, vamos estender o conceito de integral para as seguintes situações: integrais de funções contínuas por parte, integrais com limites de integração infinitos e integrais com integrandos infinitos. Então, muito bem. Integrais de funções contínuas por partes. Na definição, dizemos que f de x é contínua por partes no intervalo de a até b, se pudermos subdividir o intervalo, de a até b, em um número finito de subintervalos. Então, aqui, a e b, a é igual a x0 e x1, união x1, x2, união a quantidade que for necessária, união com x menos 1 e xn, qualquer valor, igual a b. De tal forma que f de x é contínua em cada intervalo aberto, e para cada i existem os limites laterais correspondentes. Então, aqui nós temos os limites. Primeiro exemplo, a função f, com intervalo de 0 até 4, aos números reais. F de x é x, se x for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, e 1, se x for maior que 2 e menor ou igual a 4. Então, isso aqui é uma função contínua por partes definida no intervalo de 0 a 4, que é o que nós temos aqui. Nós temos o gráfico, nós temos aqui os pontos 1 e 2 para y, e no eixo x nós temos de 1 a 4. Aliás, de 0 a 4, que é o nosso intervalo, de 0 a 4 e aqui também de 0 até 4. E no y, de 1 a 2. De 0 a 2, melhor dizendo, de 0 a 2. Então, a função, esse é o primeiro exemplo, No segundo exemplo, a função vai dos reais aos reais. Então, f de x vai ser igual a x menos esse intervalo x aqui. Sendo x a parte inteira, isto é, o menor inteiro menor ou igual a x, é uma função contínua por partes. Então, aqui nós temos a representação gráfica desse exemplo. Cálculo da integral de uma função contínua por partes. Nós podemos calcular a integral definida de uma função contínua por partes como segue. Então, aqui nós temos a integral de a até b de f de x dx, que vai ser igual à integral de a até x1 de f de x dx, mais a integral de x1 até x2 de f de x dx, e assim vai até o último limite, de x n-1 até b de f de x dx, quantos limites forem necessários. Então, no primeiro exemplo, nós temos calcular I igual a integral de 3 de f de x dx, sabendo que f de x é o módulo de x quando x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2. E também módulo de x menos 2 quando x é maior que 2 e menor ou igual a 3. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, o módulo de x nós temos que é x quando x é maior ou igual a 0 e menos x quando x é menor que 0, positivos e negativos, Portanto, a integral de menos 1 a 3 de f de x dx vai ser a integral do módulo de x dx com intervalo de menos 1 a 2, limite, de menos 1 a 2, mais integral de 2 a 3 de x menos 2 entre módulo, dx. Então, aqui, a integral de 0 a 1 de menos x dx, que é o módulo, mais x dx de 0 a 2, mais a integral de x menos 2 de 2 até 3. O que nós fizemos aqui? Nós retiramos do módulo. Nós tínhamos duas possibilidades aqui para o módulo de x, que pode ser menos 1 ou x, e a possibilidade aqui do x menos 2, Somente tiramos aqui do módulo, Então, agora a gente faz a substituição. Aliás, a resolução da integral primeiro, Integral de x é x ao quadrado sobre 2, mantemos o sinal, de menos 1 a 0, mais integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, de 0 a 2, e mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2, e a integral de 2 é 2x, e mantemos o sinal, E o limite de 2 a 3. Aí aqui nós substituímos, o x por 0 e o x por menos 1, em todos os casos, e aí a gente tem 0 mais meio, mais 4 sobre 2 menos 0, mais 9 meio menos 6, mais 4 sobre 2 menos 4. Fazendo essa operação aqui, nós obtemos exatamente o resultado 3,
Então, a figura ela ilustra esse exemplo. É interessante observar que o resultado representa a área achurada e também poderia ser obtido por geometria elementar. Então, aqui basicamente é a representação do resultado que nós obtivemos, né? Dessa integral aqui, né? Bom, próximo caso, escreva uma expressão para f de t igual a integral de 0 a 1 de f de x dx, sabendo que x que f de x é igual a x, né, quando x é maior ou igual a 0 e quando x é menor ou igual a 1. E 2, quando x é maior que 1 e menor ou igual a 2. Então, a figura ilustra o gráfico, né? E nós temos esse gráfico aqui, que representa o limite, né? As regras aqui dessa integral, como na outra questão também. Então, para t pertencente ao intervalo, né, de 0 a 1, nós temos f de t vai ser igual a integral de x dx de 0 a 1. Aí já resolvendo isso aqui, né, de 0 a t, na verdade, né, que é um t. Então, nós temos a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, e o intervalo de 0 a t. E aqui substituímos x por t, né, e aí t ao quadrado sobre 2. Agora, quando nós temos o t pertencendo de 1 a 2, né, sabendo que 2 é intervalo fechado, nós temos f de x dx igual a x dx, né, mais 2 dx. E os limites de 0 a 1, e o primeiro limite de 0 a 1, o segundo limite de 1 a t. Né? Então, fazendo aqui a resolução, né, nós temos o seguinte: integral de x ao quadrado sobre 2, integral de 2, 2x. Colocamos os intervalos e substituímos, né, x por t, x por 1, e aí nós temos 2t menos 3 sobre 2. Logo, né, portanto, nós sabemos aqui que a nossa função vai ser t ao quadrado sobre 2 quando t é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e 2t menos 3 sobre 2 quando t é maior que 1 e menor ou igual a 2. Bom, então agora falando um pouco sobre a integração de funções racionais por funções parciais, né? Nós já vimos, né, que a função f de x é igual a p de x sobre q de x, né, onde p e q são polinômios. Isso daqui é uma função racional, né? A função racional é definida como quociente de duas funções polinomiais. Então, nós temos uma polinomial, uma função, né, onde p e q são polinômios. Então, as integrais de algumas funções racionais simples, como por exemplo, nesses casos aqui, né, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado mais 1, 2x sobre x ao quadrado mais 1 e 1 sobre x ao quadrado mais 6x mais 3 são imediatas ou podem ser resolvidas por substituição, que é um dos métodos que nós já vimos, né? Então, nessa seção nós vamos apresentar um procedimento sistemático, né, para calcular a integral de algumas funções racionais. A ideia básica é escrever a função racional dada, né, como uma soma de frações mais simples. Então, para um resultado importante da álgebra, que é dado na proposição. Então, essa daqui vai ser a proposição utilizada. Se p de x é um polinômio com coeficientes reais, né, p de x pode ser expresso como um produto de fatores lineares e ou quadráticos, todos com coeficientes reais, né? Um exemplo é o polinômio q de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 pode ser escrito como produto dos fatores lineares x menos 2 e x menos 1, ou seja, q de x vai ser igual a x menos 2 vezes x menos 1. Né? O polinômio q de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 e pode ser expresso como produto do fator linear x menos 1 pelo fator quadrático irredutível x ao quadrado mais 1. Então, aqui a gente faz a substituição. Q de x, né, sendo igual a x ao quadrado mais 1 vezes x menos 1. Né? E na terceira, p de x é igual a 3 multiplicado por x mais 1/3, x menos 1 ao quadrado, x ao quadrado mais 3x mais 4, que é a decomposição do polinômio. Então, nós ficamos aqui, né, com o polinômio final
3x à quinta mais 4x à quarta menos 2x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 7x e mais 4, polinômio de grau 5. A decomposição da função racional em frações mais simples está subordinada ao modo como o denominador se decompõe nos fatores lineares ou quadráticos irredutíveis, né? Então, vamos considerar os vários casos separadamente. As formas das respectivas frações parciais são asseguradas por resultados da álgebra e não serão demonstrados. Para o desenvolvimento do método, vamos considerar que o coeficiente do termo de mais alto grau do polinômio, nesse caso aqui, 3x à quinta, né, do denominador q de x é 1. Se isso ocorrer, dividimos o numerador e o denominador da função racional por esse coeficiente, no caso 5, né? Vamos supor também que o grau do polinômio é menor que o grau de q. Caso isso ocorra, devemos primeiro efetuar a divisão de p por q. As diversas situações serão exploradas nos exemplos. Então, o primeiro caso aqui é: os fatores de q de x são lineares e distintos. Então, nós escrevemos x menos a1 vezes x menos a2, quantos forem necessários até x menos a n, né? Onde os a1, a2, né, sendo i igual a 1 até n são distintos 2 a 2. Ele está se referindo a esses valores aqui, de a1, a2 até o an, né? Mais especificamente o valor que fica aqui, 1, 2 ou n. A decomposição da função racional f de x é igual a p de x sobre q de x em frações mais simples e é dada por... Então, aqui a gente tem a generalização da fórmula, né? Onde a1, a2 até a n são constantes que devem ser determinadas. Então, são constantes. Exemplo, calcular a integral, né, de x menos 2 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 dx. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Aqui nós pegamos a função, né, a integral x menos 2 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. E como resposta nós vamos abrir, né, nós vamos decompor esse polinômio aqui, né? Então, aqui nós temos x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 3, que se nós fizermos aqui as multiplicações, né, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 é x, menos 1 vezes x é menos x, e menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 vezes mais 1, né, menos 1. Aí, esse resultado que nós tivemos, multiplicamos por x menos 3, e aí nós obteremos exatamente isso aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3, né? Aí, nós aplicamos aqui na fórmula, né? A1 sobre aí x menos 1, depois A2 sobre x mais 2 e A3 sobre x mais 3, né? Como fala ali na propriedade. Então, aqui, reduzindo novamente ao mesmo denominador, nós teremos exatamente o seguinte. Então, reduzindo mais uma vez, né, ao mesmo denominador, nós teremos, então, x sobre x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 3. E aí, x mais 1 vezes x menos 3 vezes A1, né, mais x menos 1, x menos 3, os mesmos valores, né, multiplicado por cada um dos numeradores. E continuamos com o mesmo denominador, x menos 1, x mais 1 e x menos 3. Aí aqui nós fazemos, né, a distributividade, x vezes x, x vezes menos 3, depois 1 vezes x e 1 vezes 3, né, nos três casos, para 1, para 2 e para 3. E o denominador continua da mesma forma. E agora, nós fazemos aqui colocar em evidência, né, vai ficar 1 mais A2 mais A3, aí multiplicado por x ao quadrado, mais menos 2a menos 4a vezes x e o último termo, né? Isso aqui para deixar organizado. E o denominador continua o mesmo. Então, agora, nós eliminamos os denominadores, né? E aí, temos x menos 2 igual a A1 mais A2 mais A3 vezes x ao quadrado, né? Mais menos 2a menos 4a2 vezes x e mais menos 3 vezes A1 mais 3 vezes A2 menos A, né, vezes A3. Mais 3 vezes A2 menos A3, né? E aqui, igualando os coeficientes da mesma potência de x, um sistema com três variáveis, A1, A2 e A3 igual a 0.
menos 2A1 menos 4A2 igual a 1, que nós igualamos ao valor que nós temos em x, né? E menos A1 mais 3A2 menos A3 igual a menos 2. Aí aqui a gente resolve o sistema, né, da forma mais simples possível. A1 vai ser 1/4, A2 vai ser menos 3 sobre 8 e A3 vai ser 1 sobre 8. Então aqui a decomposição das frações parciais é dada por, nós substituímos aqui, né, x menos 2 por A1, depois por A2, depois por A3, né, colocamos os valores aqui do sistema e o denominador continua o mesmo. E agora aqui basta fazer as multiplicações, né, 1/4 vezes 1 sobre x menos 1, depois menos 3/8 vezes 1 sobre x mais 1, mais 1/8 vezes 1 sobre x menos 3. E aí, a partir disso, né, a integral vai ser 1/4, né, vezes, e aí os valores aqui nós colocamos no formato das integrais, no caso, 1 sobre x menos 1, 1 sobre x mais 1 e 1 sobre x menos 3, né. No lugar do 1, aqui em cima fica vezes dx, né, no caso, e em todos os casos. Todos nós analisamos em relação a x, e esses valores aqui das frações, da resposta do sistema linear, ficam sendo os valores pelos quais nós vamos multiplicar, né? Então, resumindo, integral de dx sobre x menos 1 multiplicado por 1/4, menos integral de dx sobre x mais 1 multiplicado por 3/8, depois, né, a integral de dx sobre x menos 3 multiplicado por 1/8. E aqui, resolvendo, né, nós temos basicamente 1/4 vezes o logaritmo natural, isso aqui é da tabela, né, da tabela de integração, né, logaritmo natural de x menos 1, que é o denominador, em todos os casos aqui. Logaritmo natural de x mais 1, logaritmo natural de x menos 3. Como isso aqui já é a resposta, nós já adicionamos a constante c, né? Então, observamos aqui que existe outra maneira prática para determinar os valores de A1, A2 e A3, eliminando os denominadores na igualdade. Então, aqui ele vai mostrar mais uma forma de fazer essa mesma questão, né? Só que agora utilizando outro método, né, de resolução.